O que em você provoca desconforto? O que você é que você não gostaria de ser? O mais provável é que você não saiba a resposta para essas perguntas. Existem alguns motivos para isso. A primeira é que talvez a resposta dessas perguntas seja algo inconsciente, a que você não tem acesso, e esse algo inconsciente te controla. Ou você simplesmente pode não querer ter consciência disso. Isso que provoca desconforto na gente é chamado de sombra. E é sobre a sombra que a gente vai falar hoje neste vídeo. Novamente, continuamos nossa conversa com base nesse livro aqui, nessa jornada que chamamos Vida, do James Hollis. Um livro muito bom. A gente está então na nossa segunda parte. Esse é o segundo vídeo de uma série de 10 vídeos, um sobre cada capítulo desse livro. Então, se você tiver chance de ter acesso ao livro, puder ler, porque ele traz informações mais completas, mais detalhes. Isso aqui, obviamente, é a minha experiência de leitura com as informações do livro e também minha experiência de vida que a gente coloca aqui no vídeo. Então, eu peço para você ficar até o final desse vídeo, porque esse vídeo é provocador, esse vídeo traz informações extremamente relevantes que podem, de fato, começar um processo incrível de mudança na sua vida. Por isso, a gente vai falar da sombra. Mas o que é sombra exatamente, né? A gente precisa definir sombra antes de falar dela. A sombra é um problema moral que desafia quem você se mostra ser para o mundo. Ou seja, quem você se mostra ser para as pessoas. É um problema moral que você tem, que existe em você e que muitas vezes você nem sabe que ele existe porque você não quer aceitar. Ou por algum motivo você suprimiu essa parte de você em algum momento da sua vida. Então, tornar-se consciente da sombra envolve um esforço moral muito alto, porque normalmente ela é um problema moral. E tornar-se consciente da sombra envolve o reconhecimento dos aspectos escuros da sua personalidade, como presentes e como reais. Isso não é fácil, isso é extremamente desafiador, mas é um processo transformador e é o único jeito de você ser você 100%. É o único jeito de você ser a sua melhor versão, de você ser você mesmo. Então a sombra não é necessariamente um sinônimo de algo ruim, algo mal. Ela pode ser um problema moral, ela pode ser uma questão que entra em conflito com valores ou crenças desse meio em que você vive, por exemplo, ou simplesmente um ímpeto de criatividade ou questões que atrapalhavam, às vezes, quando você era pequeno, né? Atrapalhavam ali os seus pais, então eles iam cortando isso, podando isso em você, e isso você foi escondendo, deixando cada vez mais dentro, mais inconscientemente dentro da sua personalidade. E hoje você vive de uma maneira limitada, porque você não consegue acessar essas partes da sua personalidade. É um negócio meio louco falar sobre isso, porque se você simplesmente está vivendo e não para pensar nessas coisas, essas coisas aparentemente não te incomodam, essas coisas aparentemente nem existem. Só que essa é só uma impressão, né? Então, por que é que você deveria se preocupar com a sua sombra? Primeiro, se a sua sombra, se o seu aspecto sombrio, né, suas características que hoje são sombrias, são inconscientes, né, você não tem consciência disso, então a sua sombra faz as escolhas de vida por você. Não é você que está vivendo a sua vida, mas muito provavelmente esse aspecto escuro da sua personalidade. Porque quando a gente não reconhece o nosso dragão, a gente não domina o nosso dragão. E ele domina a nossa vida. A gente pode pegar exemplos, diversos exemplos na sociedade de coisas muito ruins que acontecem e que muito provavelmente elas têm origem na sombra de alguém. Eu vou dar um exemplo mais específico. Existem vários casos de abuso sexual, por exemplo, às vezes na mesma família, né? Mas eu vou pegar um exemplo de abuso sexual na igreja, né? Um membro do clero, por exemplo, com abuso de um menor, alguma coisa assim, porque isso se tornou um escândalo nos últimos tempos na Igreja Católica. Muito provavelmente esse abuso é a sombra tomando conta daquela pessoa e ela agindo por causa dessa questão que ficou inconsciente, que ficou ali adormecida dentro dela, que ela não resolveu. E aí, ela estando inconsciente disso, em algum momento aquilo toma o controle e ela fica meio que
escrava daquela coisa de certa forma. Claro que a decisão foi dela, a responsabilidade é da pessoa, mas ao mesmo tempo, se ela tivesse trabalhado essa questão, se ela tivesse aceitado algumas questões, provavelmente ela negou sobre a vida dela, sobre a personalidade dela, sobre as características de quem ela é de verdade, isso não teria acontecido porque ela teria consciência desses aspectos e aí ela teria a chance, a oportunidade de dominar esses aspectos. Então esse é o primeiro motivo pelo qual você deveria conhecer a sua sombra, porque conhecendo a sua sombra, você impede que ela tome o controle da sua vida. Dei um exemplo extremo, mas inúmeros exemplos, inúmeras questões a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. Então vamos conversando, que já já a gente vai dar mais exemplos e vai ficar muito mais claro o que é essa questão da sombra e por que ela toma conta da sua vida. Esse é o primeiro motivo pelo qual você deveria conhecer a sua sombra, entender sobre a sombra, né? Assistir esse vídeo até o final por causa disso. O segundo motivo é a gente projeta a nossa sombra nos outros. E a gente repudia nos outros o que é intolerável na gente mesmo. Isso é muito interessante de se falar porque sabe aquela pessoa que às vezes você fala, o santo não bateu, a gente não dá muito certo, aquela pessoa, não sei o que tem nela, a gente mal se fala, a gente mal se falou, nunca fez nada pra mim, mas o santo não bate, não suporta aquela pessoa. Essa pessoa, esse tipo de pessoa tem alguma coisa da sua sombra nela. E é por isso que a gente não gosta dessa pessoa, né, quando a gente encontra esse tipo de pessoa, porque a gente, na verdade, está vendo nessa pessoa algo que a gente não gosta na gente mesmo. É meio louco, né? Tipo, é um espelho, a gente está se vendo na pessoa, a gente não está julgando a pessoa, a gente está se julgando. A gente está vendo aspectos que a gente reconhece, não de maneira consciente, mas de maneira inconsciente em nós mesmos, e aí a gente repudia aquela pessoa, ou algumas ações daquela pessoa, por exemplo. Né? Então, é interessante isso e isso atrapalha relacionamentos, por exemplo, atrapalha possibilidades de, às vezes, até de promoção no trabalho, porque você, né, o santo não bate justamente, às vezes, com um dos chefes, né, alguma questão assim, e isso é muito complicado. Ter consciência da sombra te ajuda a trabalhar essa questão, inclusive melhorar o resultado dos seus relacionamentos. Terceiro motivo pelo qual você deveria conhecer a sua sombra. A gente se identifica com a nossa sombra e a gente vive não sendo capazes de nos criticarmos ou de criticar as consequências disso. Então, é muito possível que você esteja vivendo já de acordo com a sua sombra, mas você não consegue entender que isso está acontecendo. Você não é capaz de criticar os seus próprios atos. Você não é capaz de melhorar, de mudar. As pessoas falam para você às vezes, você, né, entra por um ouvido, sai pelo outro ouvido, e você não presta atenção naquilo. Então é simplesmente algo que te atrapalha na vida em várias circunstâncias, mas você mal consegue enxergar isso. Entender a sua sombra é começar a enxergar essas questões e você melhorar como pessoa para você mesmo e para o mundo. Então são essas as três principais razões. A gente poderia falar mais outras aqui, mas essas são as mais gritantes, vamos dizer assim, as que mais incomodariam. E qual é a única forma de dominar a sombra, então? Porque se isso é o que a gente falou agora, quer dizer que é importante conhecer a nossa sombra, mas por que é importante conhecer e dominar a sombra? Admitir que a sombra existe, que esses aspectos escuros da nossa personalidade existem, é admitir que ela é nossa. É entender que isso faz parte da gente. Então a gente pode crescer na capacidade de trabalhar com essas questões, né, e assimilar essas questões de forma consciente. Ou seja, no exemplo que eu dei agora há pouco sobre a questão de abuso sexual, né, de um membro do clero e tudo mais, se essa pessoa conhecesse a sua sombra, ela poderia trabalhar isso e evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Por exemplo, dei um exemplo extremo, de novo a gente vai falar melhor sobre isso durante essa conversa. Eu preparei aqui algumas fichas, né? De vez em quando eu olho para baixo para não esquecer nenhuma das partes dessa conversa, mas a conversa vai longe hoje, hein? Se prepara, a gente está aqui nos 10 minutos quase, mas acho que vamos passar de meia hora hoje, por isso é bastante importante ficar ligado aqui, porque tem muita informação que pode de fato mudar a sua vida aqui. A sombra existe para todo mundo, simplesmente isso. E muitas vezes a gente vai passar a vida inteira sem conseguir entender todos os aspectos da nossa sombra.
Mas quanto mais a gente entender, quanto mais a gente amadurece, mais a gente entende. Então, vamos falar sobre isso. Como que a gente descobre a nossa sombra? Como é que a gente descobre esses aspectos escuros da nossa pessoa, da nossa personalidade? Engasgando aqui. Como é que a gente descobre esses aspectos escuros da nossa personalidade que podem nos trair, que podem controlar a nossa vida e tomar as decisões por nós? Bom, existem algumas formas, algumas delas são através de reações de pessoas queridas. Muitas vezes a gente não vai conseguir ver isso, então a gente consegue avaliar as pessoas de quem a gente gosta ao nosso redor e entender se essa reação que essas pessoas tiveram por causa de alguma ação nossa, de fato mostra que existe uma sombra aí, naquela ação nossa que a gente teve. Segundo, aprendendo de um jeito duro que determinadas reações desproporcionais sempre são um sinal de um complexo e podem indicar a sombra. Sabe quando você reage, assim, exagera na reação, alguém te fala alguma coisa e você explode de vez, ou né, arma um barraco ali por causa de alguma questão que era mínima, que no fim das contas não era uma coisa nem para você reagir daquela forma. Então essas reações exageradas, elas geralmente indicam um aspecto sombrio, um aspecto escuro da nossa personalidade escondido ali no nosso inconsciente, que tomou conta da gente naquele momento e que, por exemplo, às vezes estragou um relacionamento seu, que era um relacionamento que tinha tudo para ser maravilhoso, ou não, vamos falar disso daqui a pouco, e simplesmente por causa dessa questão da sombra, você perdeu essa oportunidade. Então, isso pode acontecer e é um dos jeitos de você descobrir que existe alguma coisa ali. Tá? Você olhar para quando você reage mal às coisas, quando você reage exageradamente às coisas. Terceiro, examinando os nossos erros, padrões ou desconexões. Aí é muito interessante porque a gente falou de padrões no primeiro vídeo dessa série, esse é o segundo vídeo, então assiste o anterior para a gente entrar em mais detalhes sobre isso, esmiuçar melhor sobre essa questão do padrão. Mas sempre que a gente identifica um padrão na nossa vida, né, uma coisa que a gente sempre está fazendo, repetindo, e aquilo a gente sempre está errando naquilo, né? Às vezes um relacionamento, por exemplo. Relacionamento é o exemplo mais clássico, né? De você... Às vezes a gente procura uma pessoa que sempre vai nos deixar no final, nos largar, ou é uma pessoa que sempre vai nos trair, uma pessoa que sempre vai né? Vai nos trazer algum tipo de efeito negativo, e a gente sempre tem essa habilidade, o inconsciente tem essa habilidade de encontrar essa pessoa e a gente viver cada vez o mesmo tipo de relacionamento. Embora seja uma nova pessoa, um novo relacionamento, aquele padrão se repete sempre. Quando você encontra um padrão na sua vida, você pode ter certeza que algum aspecto de sombra provavelmente está agindo por trás disso tudo. E é importante entender isso, de novo. Entendendo a sua sombra, você consegue começar a trabalhar esse aspecto e aí sair desses padrões. Né? Viver um relacionamento feliz e duradouro de verdade com alguém maduro e bom, né? Mas sem entender a sombra não tem jeito. Então esse é um outro jeito de entender a sombra. Outra forma é examinando expectativas frustradas, né? Para ver o que de nós a gente projetou nos outros. Então, sempre que a gente tem muita expectativa com relação, principalmente a pessoas, né? E essa pessoa frustrou a gente, frustrou essa expectativa que a gente tinha com relação a essa pessoa, não é você ficar de birra com a pessoa, ficar de mal com a pessoa, não, mas você parar e olhar, peraí, por que a minha expectativa estava alta desse jeito? O que tem nessa expectativa que, na verdade, era eu me projetando ou projetando um aspecto sombrio meu nessa pessoa? Eu não estou dizendo que a expectativa é a sombra, mas quando houve a expectativa, a sombra está por trás disso. Então, naquela pessoa, naquela a atitude daquela pessoa, provavelmente está uma atitude que estaria em você. Então, reflete sobre isso e começa a mergulhar, a se aprofundar sobre isso. Uma outra forma ainda, número 5, né, da gente entender as sombras, é através dos sonhos. Muitas vezes a gente sonha com coisas que nos incomodam, que nós fizemos coisas que talvez nos incomodassem na vida real. Talvez, um aspecto sombrio da sua personalidade esteja aparecendo através dos seus sonhos para você, porque aí o nosso inconsciente está mais livre para agir quando a gente sonha. Então, os sonhos podem ser uma ferramenta muito interessante para a gente entender a gente mesmo, a nossa personalidade e esses aspectos mais inconscientes da nossa personalidade. Existem outras formas, obviamente, são algumas, talvez as principais, ou alguns exemplos apenas, da gente descobrir qual é a nossa sombra.
Agora, responder essa pergunta é algo bastante complexo, que leva tempo, bastante tempo mesmo. Eu posso falar de mim, por exemplo, né, de que eu estou nessa jornada de entender a sombra há mais de 10 anos, mais de 11 anos, na verdade, e é muito complexo a gente, de fato, ter a chance de olhar lá para dentro da gente. Eu posso dizer que nesses mais de 10 anos, 11 anos, eu consegui entender alguns aspectos da minha sombra. Não é fácil, eu sei que em muitos momentos eu simplesmente falei, eu quero olhar para a minha sombra, eu quero me ver no pior, talvez para mim seja o pior, mas não quer dizer, de novo, sombra não quer dizer algo ruim. Sombra pode ser algo positivo, mas que para a gente é negativo por algum motivo. Pela nossa história, né, por como a gente desenvolveu essa questão. Então, sempre que a gente fala de sombra, é interessante a gente lembrar que nada que é humano nos é estranho. Ou seja, nada do que existe na humanidade, do que os seres humanos fazem, não está na gente, né? O que está errado no mundo, o que está errado nas outras pessoas, está em nós também. Cada um de nós tem esses aspectos, nem que seja de forma de possibilidades, das atrocidades mais horríveis que você possa imaginar. Ela está dentro de você porque você também é humano. É claro, se você tem isso como um aspecto sombrio seu, talvez isso um dia possa tomar conta de você de alguma maneira. Mas muitas vezes a gente tem isso já resolvido e trabalhado dentro de nós. Por isso a gente fica até tranquilo de dizer, eu não faria isso. Mas saiba que esse aspecto é humano, isso existe dentro da gente também. Então é preciso a gente estar vigilante com relação a essas coisas e principalmente aceitar caso isso seja parte da sua sombra. Porque a aceitação de que existe uma questão, uma raiva, uma ira, alguma coisa que cresça dentro de você e que às vezes a gente quer negar aquilo porque por algum motivo, em algum momento da nossa história, nos foi dito ou mesmo através de mensagens subliminares, isso nos foi passado que isso era errado, a gente tende a suprimir isso da nossa personalidade e separar da gente. Então, isso que aparece para o mundo não existe, não tem esse aspecto, mas esse aspecto existe dentro da gente escondido, porque isso faz parte de nós e não tem jeito de se livrar daquilo. O que a gente pode fazer é trazer isso à luz, né, deixar de ser a sombra, né, isso vem à luz, e aí a gente domina e aprende formas de dominar essa questão, caso seja algo ruim. Então, isso vai acontecendo naturalmente com a maturidade, né? À medida que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, a capacidade de aceitar essas partes de nós mesmos de que a gente não gosta, elas vão aparecendo também. Então, essa capacidade vai aparecendo também. Então, eu vou ficando mais velho, mais maduro, e eu vou tendo mais capacidade de aceitar lados meus que antigamente eu não era capaz de aceitar. Então isso é natural, isso vem com a maturidade. Mas atenção, maturidade é diferente de idade. Não é porque você está ficando mais velho que você necessariamente está ficando mais maduro. Aliás, a gente vê por aí hoje em dia que é bem o contrário disso, né? Maturidade é um ato consciente, um ato pensado. Às vezes ela vem por necessidade e às vezes ela vem porque você decidiu amadurecer. Você escolheu passar por esse caminho. Acho que a maioria das vezes a gente passa por uma escolha. Eu vou amadurecer para poder enfrentar uma situação, ou eu vou amadurecer porque eu quero ser uma pessoa melhor. É uma escolha. Ou então você pode chegar ali nos 60, 70 anos de idade e ser uma criança de 10 anos de idade, internamente falando, né? Embora seja um adulto, pleno ali nas suas funções, nas suas capacidades, direitos e deveres, você age muitas vezes como se fosse uma criança lá da quinta série. Isso a gente vê hoje em dia por aí o tempo todo, né? A gente vê pessoas, celebridades, políticos, enfim, pessoas aí dando, principalmente com a facilidade de ter contato, o que as pessoas fazem, dizem, né, através das redes sociais, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Então isso é uma coisa bastante comum hoje em dia, eu acho que talvez tenha sido comum a história inteira da humanidade, na verdade, e a gente vê pessoas que são velhas, né, que já têm uma idade mais avançada, mas que não amadureceram. Então, essas pessoas não conhecem a sua própria sombra. Elas deixam a sombra dominá-las. Domina e aí elas não têm o que fazer. Elas vão agir daquela forma até absurda aos olhos de outras pessoas, mas... E a pessoa não é capaz de ver isso, porque isso é inconsciente para ela. Isso que é interessante. A pessoa não consegue entender que aquela atitude é algo ruim. Ela se acha no direito daquilo e tal. Mas a gente vê muitas crianças por aí, muita gente que não cresceu, que ainda são ali eternos Peter Pans,
o Andy diz que, enfim, o Andy cresce na história, mas foi um exemplo ruim. Mas são pessoas que são eternas meninas, eternos meninos, que não chegam nunca à maturidade, porque não escolheram esse caminho, não escolheram amadurecer. Amadurecer dói, amadurecer é enfrentar inclusive a sua sombra. Então faz parte do amadurecimento olhar para esses aspectos que você não aceita em você mesmo e começar a aceitá-los, começar que esses aspectos são parte de você. Então, quanto maior a maturidade, maior é a capacidade de aceitar esses opostos, aceitar esses aspectos dentro da gente que a gente não era capaz de aceitar antigamente, e também aceitar outras pessoas, formas de pensar diferentes, aceitar que as pessoas são diferentes também, porque à medida que a gente nos aceita, a gente aceita o outro também. É o que a gente falou agora há pouco da questão da projeção, de eu ver um espelho meu na outra pessoa. Então, sempre que algo não agrada na outra pessoa, provavelmente é porque tem algo nessa pessoa que você também tem e que você não gosta em você e que você não quer nem aceitar que ele existe em você. Isso é muito verdade, muitas vezes, na grande maioria das vezes. Tá? Então, fica muito atento sempre que você não gostar de alguém. Olha o que nessa pessoa te provoca essa revolta, essa reação, e pensa se de repente não é porque você tem exatamente essa questão. E olha, vai ser difícil de aceitar isso. Então, já começa do pressuposto de que provavelmente você vai dizer, não, eu não tenho esse aspecto em mim, mas esmiuça, né? Cutuca ali e tenta ver se de fato não é aquilo. Muitas vezes a gente tem sim. Aí a gente chega na questão... aliás, né, eu falei então, quanto maior a maturidade, maior a capacidade então de aceitar os opostos e maior as escolhas conscientes e éticas. Isso é muito interessante, porque se você aceita as questões que você tinha, que tomava conta de você, agora você consegue fazer escolhas de verdade, escolhas que são conscientes e escolhas éticas, porque você não é capaz de fazer escolhas éticas enquanto a sua sombra controla você. Você acha que está fazendo escolhas éticas, mas não está. Quem está fazendo essas escolhas é a sombra, é esse medo que você tem, que vem muitas vezes lá da infância, da primeira infância às vezes, e que você não é capaz nem de identificar que isso existe em você. Então, é preciso olhar para essas questões que a gente já falou agora e começar a se questionar, certo? A gente vai falar daqui a pouco sobre várias questões que você se pergunta para entender se você qual é a sua sombra, quais são os aspectos sombrios e conseguir identificar essas questões para que você melhore como pessoa. Tá? Então, existe um paradoxo nessa questão. Qual que é o paradoxo? A moralidade demais, ela reforça o mal no mundo interno. Né? Então, se você tem aquela moralidade extrema, exagerada, ela reforça o mal internamente nas pessoas, porque a tendência é que as pessoas vão sempre suprimir uma parte da personalidade dela para se adequar a essa moral e esconder. E aí essa parte vai tomar conta delas. Aí esse é o paradoxo. Por mais que você não queira esse lado seu, esse lado vai tomar uma conta de você cada vez mais, sempre que você transformar isso em inconsciente. Aí que mora o perigo, porque você faz coisas que você nunca imaginou na sua vida fazer e depois se arrepende delas muitas vezes. Ou não entende por que fez. Ou então começa a esconder isso também. E aí isso se torna um hábito, um vício, uma outra questão, porque você ainda não é capaz de aceitar essa questão em você. É bem complicado esse negócio, mas é muito verdade, isso é para todo mundo, tá? Não existe ninguém, assim, eu acho que não existe que pessoa no mundo que conhece toda a sua sombra e está muito tranquilo com isso. Né? Por mais evoluída que a pessoa seja, algum aspecto ainda existe. Então isso é um trabalho contínuo para uma vida inteira. O paradoxo é o seguinte, a moralidade demais reforça o mal no mundo inteiro, no mundo interno. Moralidade demais reforça o mal no mundo interno. Mas moralidade de menos promove uma dissociação entre bem e mal. Então, qual que é o nosso limite, né? Porque a gente não pode viver sem moral, mas a gente também não pode exagerar na dose e criar esses aspectos sombrios na gente que cria esse mal dentro de todo mundo. Então, qual que é o limite? Onde está esse equilíbrio? O equilíbrio é sempre a resposta para tudo na vida, na verdade. Tudo é uma questão de equilíbrio. Nada é veneno, tudo é veneno. Depende da quantidade. Então, equilíbrio sempre em qualquer aspecto da vida. Isso é extremamente importante.
O comportamento mesquinho, por exemplo, dos vigilantes da moral, tem muito a ver com esse paradoxo que a gente falou. Então, atenção a isso tudo, tá? A pergunta agora, como é que surge a sombra? Por que a gente tem esses aspectos sombrios dentro da gente? Bom, como eu falei agora há pouco, né? Isso remete muitas vezes à nossa primeira infância. Quando bebês, ou então depois, quando crianças, a gente aprende a nos dissociar de nossos si mesmos naturais. Ou seja, a gente se dissocia da gente mesmo, aquela personalidade inicial, natural que a gente sempre teve, a gente começa a suprimir pedaços dela, a gente começa a cortar partes dela, a gente se dissocia de nós mesmos, do nosso eu natural. Muitas vezes os nossos melhores si mesmos, né? Nós mesmos, essa melhor versão da gente mesmo, a gente começa a cortar partes dela, porque quando somos inteiros, nós somos a nossa melhor versão, sempre, tá? Então é importante trabalhar aspectos que vão contra valores, morais e tudo mais, mas é importante estar consciente disso para que você possa trabalhar, para que você não se dissocie. Então lá na infância a gente começa a se dissociar de partes nossas, porque a aprovação dessas partes é difícil. A gente vê desaprovação sobre algumas questões, a gente faz uma coisa, um olhar de reprovação dos pais, né? A gente começa a internalizar mensagens implícitas, por exemplo. O meu riso traz ansiedade da mamãe. Ou a minha opinião independente ofende o papai. E assim vai, sabe? Então, essas pequenas questões vão ficando e vão ficando e vão ficando lá no nosso inconsciente. A gente nem se lembra, às vezes, desses episódios, mas isso vai moldando quem a gente é. A gente suprime partes de nossa personalidade e muitas vezes não, sempre isso vai morar no nosso inconsciente. Nesse caso, quando isso acontece, é um aspecto sombrio da gente. Pode ser uma coisa ruim, sim, de fato, algo reprovador pela sociedade, mas pode ser algo bom, uma criatividade, né? Aquela criança que sempre pergunta, mas por quê? Eu quero saber isso, quero saber aquilo. E o pai não tem paciência e faz aquele olhar de reprovação, né? Eu não tenho tempo para você agora, não, moleque. E reprime, né? Reprime a criança e a criança suprime essa parte da personalidade dela. Então ela que seria uma grande cientista, seria responsável por uma descoberta grandiosa para a humanidade, ela simplesmente tolhe essa parte dela, porque isso é insuportável para muitos adultos, muitos pais, inclusive. Muitos adultos em geral, porque às vezes isso acontece na própria escola. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque nossas crianças podem estar perdendo parte de sua personalidade, uma parte fundamental, que é esse desejo de saber as coisas, de conhecer, de conhecimento, de querer estudar e aprender, de ser criativo. Então, isso muitas vezes é natural na criança e a gente como sociedade, vai tolhendo isso, vai cortando essas características. E isso vai se tornando um aspecto sombrio para a pessoa. Então, para ela, aquilo mora no lado escuro da personalidade dela, no seu inconsciente. E ela perde essa capacidade. Então, ela deixa de ser tão criativa quanto era antes, ela deixa de ser aquela pessoa que busca conhecimento, perde o interesse pelas coisas, e aí você vê tantas crianças, adolescentes, por exemplo, sem interesse pela escola, por estudar, e não é pela faixa de idade, não, mas porque durante toda a infância dela, ela foi cortada, podada, e muitas vezes pelos próprios pais. Então é muito complicado isso, mas lógico que também existem os aspectos que são complexos de aceitar na sociedade, né? Às vezes uma fala, um tipo de ideia que não combina com o que é aceito pela sociedade, isso a gente vai cortando também. Então, o como tratar a criança, o como falar, o saber conversar é importante, porque quanto mais jeito você tem com a criança, né? Os pais têm com a criança, menos probabilidade dela transformar um aspecto dela em sombra ela tem. Ela pode simplesmente deixar aquilo consciente e trabalhar aquilo. E, peraí, eu tenho que dosar isso aqui, mas faz parte, é normal, isso todo ser humano tem essa questão. É aí que mora essa grande questão, na verdade. Esse é o grande ponto, né, para a gente prestar atenção. Porque o ser humano tem essas características, todo mundo tem. A gente precisa saber dominar essas questões que não são aceitas na sociedade, que são reprovadas por muitas questões e assim vai. Por isso que a sombra é tão complicada, porque ela envolve tanta coisa, tantos aspectos, e se a gente
tivesse mais diálogo, mais conversa, talvez a sombra diminuiria. Eu acho improvável que não existiria a sombra existiria de qualquer forma, mas talvez os aspectos sombrios seriam outros, seriam menores. Então a gente começa a fazer lá na infância compromissos para ganhar atenção, aceitação e a tranquilidade quando a gente é criança. Então a gente começa a fazer compromissos, né? Eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer mais esse tom de voz, eu não vou mais falar esse tipo de coisa, eu não vou mais agir dessa maneira. E muitas vezes é um jeito bom, né? Porque a gente ajusta de alguma forma a criança à sociedade, mas, de novo, quanto mais diálogo, quanto mais consciente essa coisa for, melhor, para que isso não vá para o inconsciente e às vezes tome conta da pessoa e isso vai influenciar na vida inteira dela, depois de adulto. Então a gente cresce com essa habilidade em ler a reação. Então, é a reação das pessoas, né? O olhar das pessoas. Então a gente começa a engolir a vergonha que se segue a cada uma de nossas acomodações colaboracionais. A gente para de ter vergonha de que a gente está cortando, deixando de ser a gente mesmo. E a gente simplesmente aceita e vai em frente. Então, quem nunca carregou, por exemplo, uma bagagem de depressão, de raiva, de vergonha, desde essa época? Né? Acho que todo mundo tem alguma bagagem de depressão, raiva, vergonha, por causa de alguma coisa que aconteceu na infância, que aconteceu lá atrás. Alguma coisa existe. Quem hoje, por exemplo, não continua efetuando os compromissos exigidos da criança. Quando você era criança, você fez esses compromissos, né, teve uma maneira de agir, uma postura de vida, e hoje ainda você vive dessa forma, mesmo entendendo que talvez isso não fosse nada tão complexo, tão complicado, mas né, aquelas memórias que ficam, né, aquelas que eles falam, nossa, eu nunca vou esquecer desse dia que aconteceu essa coisa e aí eu comecei a agir de outra maneira e ainda hoje você age dessa forma e simplesmente é assim, né? Quem nunca fez isso? Quem hoje não faz alguma coisa por causa disso? O preço disso são as nossas neuroses. Então existe um preço, com certeza, a se pagar por tudo isso. Bom, falamos sobre a sombra, falamos o que é, o porquê que é importante você conhecer a sua sombra, como você pode ver a sombra se manifestar na sua vida. E agora vem as nossas questões. Vamos começar a nossa última parte desse vídeo. Agora são 7 questões para você fazer uma reflexão pessoal sobre a sombra. Então, vamos agora começar a pensar, a mergulhar nesses nossos aspectos sombrios, tentar entender, tentar identificar algum aspecto para começar um trabalho posterior maior e mais longo. Lembrando que um trabalho bom e longo para que você tenha melhores resultados, né, para identificar sua sombra e saber trabalhar com isso depois, você faz com terapia, com psicólogo. Tá? Então, esse vídeo ele propõe justamente trazer essas reflexões iniciais, mas para uma ajuda mais completa, é algo um pouco mais demorado e que provavelmente com terapia você teria melhores resultados. Então, fica aí a recomendação. Primeira questão, o que você considera suas virtudes? Interessante perguntar isso, né? Porque a partir das suas virtudes você consegue identificar os opostos dela que provavelmente vivem em você. Você pode imaginar onde essas virtudes subvertem as suas intenções? Você pode imaginar os opostos das suas virtudes que vivem no seu inconsciente? Faz esse exercício. Tente responder essa pergunta. As virtudes ou as boas intenções, como a gente chama muitas vezes, quando elas são automáticas, elas indicam a sombra daquela virtude presente na nossa vida. Então, sempre que você tem uma virtude ou algo que você se gaba muito, né? Eu sou assim, eu sou a pessoa perfeita aqui, nesse assunto e tal. Cuidado, porque muito provavelmente você tem o oposto disso em você e você está tentando negar isso, não é verdade? E, de novo, como a gente falou, o problema disso ser inconsciente é que isso uma hora vai tomar conta de você. Então, você vai agir justamente da maneira oposta como você gostaria de agir. Então isso é muito complicado, muito perigoso. A gente não sabe onde acabam, além disso, né? Aliás, a gente não sabe onde acabam as ondas das nossas escolhas. Então às vezes você se acha o virtuoso aqui, mas por causa dessa escolha de virtude, você gera o mal numa cadeia, assim, numa onda.
para diversas outras pessoas, às vezes próximas e às vezes distantes. Por exemplo, às vezes uma ação nossa que visa manter a nossa integridade, ela vai afetar uma série de pessoas que a gente às vezes nem está pensando nisso e esquece que a gente está gerando mal. Então, sabe aquele papo de boas intenções, o inferno está cheio? É justamente daí que ele vem. Porque você, com uma virtude sua, né, se achando o virtuoso, você na verdade está fazendo uma ação que também tem um efeito negativo para outras pessoas, não está nem pensando nisso. O oposto da sua virtude pode estar acontecendo aí na sua sombra e você nem sabe que isso está acontecendo. Então, pensa nisso, faz essa reflexão, né, onde a sombra das consequências indesejadas das minhas virtudes apareceu na minha vida, na minha família, nos meus negócios, na política, no meio das minhas projeções, nos meus relacionamentos transferenciais, na minha não sei falar essa palavra, engasgo aqui sempre. Unilateralidade. Eu vou repetir a pergunta, que eu acho que ficou estranho. Onde a sombra das consequências indesejadas das minhas virtudes aparecem na minha vida, na vida da minha família, na vida nos meus negócios, na política, por meio das minhas projeções, nos meus relacionamentos, na minha não sei falar essa palavra, unilateralidade. Vai virar meme esse negócio, é impossível. Então, assim, a gente sempre vai ter um efeito ruim por causa das nossas decisões. É igual aquele pessoal que, eu quero ser a pessoa mais fitness do mundo, ou então a pessoa mais natureba do mundo, ali, né, super saudável e tudo mais, mas é aquele produto que eu estou comprando. Ele passa por uma cadeia, muitas vezes, às vezes até de escravidão, uma cadeia de, né, então tome cuidado com todas as suas decisões, existem uma teia ali de conexões, está tudo muito interligado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não estar, às vezes, fazendo mal, achando que está fazendo bem para o mundo. E às vezes a gente se acha no meio dessas nossas virtudes. Segunda pergunta: quais são os padrões-chave de seus relacionamentos? Falamos sobre padrões agora há pouco, né? Quais são os padrões-chave dos seus relacionamentos? Onde é que a sombra se manifesta, como em padrões de abstenção ou em repetições que trazem consequências negativas previsíveis? Lembrando que a maior parte dos relacionamentos fracassa porque pedimos demais deles. As necessidades não preenchidas oprimem relacionamentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem padrões nos nossos relacionamentos. Às vezes você procura uma falta que você teve lá na infância, no seu futuro marido, esposa, namorado, namorada, enfim. E isso é inconsciente, e você procura essa pessoa, e aí você se dá mal, quebra a cara ali na frente, nesse relacionamento, e isso vai acontecer em todos os seus relacionamentos. Se você acha, poxa, mas é só comigo, por que isso acontece? Isso é um padrão, isso é um padrão-chave, isso é uma repetição. Ou às vezes uma ausência, uma abstinência, você, eu não tenho isso, eu não faço isso, eu sou, né, não me relaciono com pessoas assim, ou simplesmente não me relaciono com pessoas at all, né, de jeito nenhum. E isso muitas vezes é um padrão também, é um padrão-chave repetitivo que traz uma sombra escondida. Então, olha para esses padrões, tenta identificar qual que é a sua sombra, o que gerou esses padrões. Não é o padrão que é a sua sombra, mas algo que está escondido embaixo disso, que gera essa sombra. Né? Onde a vida era insuficiente, seremos carentes, controladores, manipuladores. Então, cuidado com isso. Às vezes você vai buscar aquela pessoa, né? Vamos dizer que você sofreu algum abuso quando criança. Você vai buscar uma pessoa que também vai abusar de você. E você vai manter o mesmo padrão de relacionamento. Ou às vezes você tinha, por exemplo, um pai que bebia muito, e aí, né, a mulher, né, ela casa, ou mesmo homem, né, casa e o esposo se torna alcoólatra depois de um tempo e começa a ter os mesmos efeitos, né? Bate e tudo mais, e a pessoa busca o mesmo padrão de relacionamento. E a gente é muito capaz de identificar esses padrões. Então é impressionante isso. Então cuidado com isso. Olha esses padrões, o que se repete sempre nos seus relacionamentos. Um aspecto da sua sombra pode estar
ser a causa disso tudo. Pode estar mudando a sua vida para pior, né? Atrapalhando seus relacionamentos, por exemplo. Lembra também que onde impera o amor, não existe vontade de poder. E o contrário é verdade. Onde a vontade de poder é suprema, o amor falta. Então, essa questão de posse, de você querer mandar na pessoa, de que você controla a pessoa no relacionamento e tudo mais, não é o amor que está ali. É a vontade de poder. Então, cuidado com isso também. É onde que, né, isso tem origem lá no seu passado, né, onde era insuficiente alguma coisa, né, alguma coisa faltou ali na sua vida para você, e aí essa carência, ou esse controle que você precisa, ou essa questão de você ser uma pessoa manipuladora e tal, vem dessa questão que você não entendeu ainda da sua sombra. Por isso é importante olhar para a sua sombra. Conquistar um relacionamento saudável, interessante isso aqui, hein? Conquistar um relacionamento saudável requer um pouco de sorte e muita disposição de ser humilhado pela própria sombra. Então, para você atingir aquele relacionamento legal, ideal, saudável de verdade, ou minimamente saudável, você tem que estar disposto a ser humilhado, a ajoelhar diante da sua própria sombra, a entender quem você é, porque só aí o seu relacionamento pode sobreviver de maneira saudável. Sabe quando você tem casais que estão sempre culpando um ou outro, a culpa é dela, ela que não faz isso, ou ele que não faz isso, e que não sei o quê, estão sempre brigando. Aí estão juntos, né, há 20 anos, mas estão sempre ali criando encrenca, briga ali, briga aqui. Você está transferindo para outra pessoa a sua sombra. Ou você encontrou uma pessoa que tem um aspecto que você se visualiza nela, daquilo que você não gosta em você mesmo. A sua sombra é isso, algo que você não gosta em você mesmo, algo indesejado em você mesmo. Essa é a sua sombra e você encontra isso na outra pessoa. Isso guia os seus relacionamentos, as suas escolhas de relacionamento. Então, se você não é capaz de entender a sua sombra e controlar e dominar esse aspecto, controlar é a palavra errada, a palavra certa é dominar. Dominar esse aspecto sombrio em você, trazer isso à tona, transformar isso consciente, começar a aprender as técnicas de dominância, de domínio sobre isso, vai ser improvável que seu relacionamento seja saudável de verdade. Sempre com problemas, sempre com brigas, com questões, às vezes questões muito sérias, muito graves, e muitas vezes você suportando questões muito sérias e muito graves porque você acha que é assim mesmo, ou que você merece isso por algum motivo, mas isso está relacionado a um aspecto sombrio seu lá atrás, lá na sua infância. Então tem que ser trabalhado isso, você precisa identificar esses aspectos e trabalhar isso depois, não é só identificar, tem que trabalhar. Enquanto estivermos inconscientes de tudo de sombrio que trazemos para os relacionamentos, nós somos condenados à repetição. Vai sempre acontecer de novo, vai sempre repetir, sempre da mesma forma. Então, para mudar isso, você tem que trazer isso para a consciência. Você tem que trazer esse aspecto sombrio para a sua consciência. Não tem outro jeito. Terceira pergunta. O que o aborrece no parceiro? De novo falando sobre relacionamentos, mas é um lugar bom, porque é sempre no outro que a gente se reconhece. Aquela pessoa que foi escolhida, que você escolheu, ela foi escolhida por um bom motivo. Ela incorpora aspectos da sua sombra. Então, sempre que você escolhe alguém, muito provavelmente aquela pessoa por quem você se apaixonou é porque ela incorpora alguns aspectos da sua sombra que você precisa trabalhar. Reconhecer isso é libertador, né? Reconhecer que aquilo que está repetidamente preso em nossos relacionamentos, está dentro de nós mesmos, isso é libertador. É libertador saber que o que cria problemas no nosso relacionamento está em nós. Né? Aquilo que está criando problema no seu relacionamento está dentro de você mesmo. Você que não entendeu isso ainda. A gente precisa entender isso. A hora que você reconhece isso, é difícil, é doloroso, mas também é libertador. Ou seja, é um ato de amor para você mesmo. Quarta pergunta. Onde é que você, repetidamente, se mina? Onde é que você, repetidamente, se dá um tiro no próprio pé? Causa para si mesmo dores familiares. Dores que você já causou outras vezes. Onde é que você foge do seu melhor, do seu eu mais arriscado? Essa é a quarta pergunta. A pessoa que mais irrita a gente mesmo somos nós mesmos. Onde quer que eu vá, lá estou eu. A questão da autossabotagem.
né? Ah, mas eu estava em dieta e de repente escorreguei e agora eu estou numa onda ali compulsiva em que eu estou comendo demais, que eu não consigo parar, e agora eu estou cansado, estou estressado, e é isso mesmo, vamos lá, vamos em frente, vamos comer demais mesmo e tal. E aí você se sabota. Então, essa autossabotagem, esses momentos, essas questões de autossabotagem, seja no amor, seja numa dieta, seja, né, em qualquer outra coisa que você está fazendo, né, você consumindo, sei lá, um consumo excessivo de álcool, drogas, exageros, às vezes, no estudo, quantidade de tempo de trabalho, quantidade de tempo que você se doa a outras pessoas, nunca tem tempo para você mesmo. Tudo isso pode ser uma autossabotagem. Tudo isso pode ser onde você repetidamente se mina, onde você dá um tiro no próprio pé, onde você causa para si mesmo dores que são familiares para você. São dores que você já fez e já viveu outras vezes. E aí você foge do seu melhor, você foge de ser o seu eu mais arriscado, aquela pessoa que existe um risco naquilo, mas que seria a sua melhor versão. Seria a melhor coisa que você faria, porque você pode se tornar aquela pessoa com quem você sempre sonhou, que você sempre sonhou ser. Você pode se tornar essa pessoa. Então, pergunta para você mesmo, né? Se pergunta isso. Onde é que você se mina? Onde é que você está se auto-sabotando? O preço que pagamos pela obediência aos nossos poderes inconscientes reduz a possibilidade da totalidade. Somos mais que aquilo que aconteceu conosco. É sempre bom lembrar disso. A gente é mais do que o que aconteceu com a gente. Somos muito mais, somos muito maiores. Enquanto a gente estiver se sabotando, a gente está se privando da possibilidade, da totalidade, de sermos nós mesmos por completo. E aí, ser felizes. Se temos o mínimo de consciência e coragem, sabemos que a culpa, se a culpa for de alguém, é apenas nossa. Então lembre-se disso. Se você tiver um pouquinho de consciência e um pouquinho de coragem, você vai saber que a culpa, se existe a culpa para alguém, ela é sua. Isso é muito interessante, porque a gente é capaz de sair culpando todo mundo o tempo todo. Tudo é culpa, é culpa de não sei de quem, é culpa da esposa, é culpa da mãe, é culpa enfim, de alguém do governo, é culpa de não sei de quem, e aí você nunca fez o que você deveria fazer. Mas o que você deveria fazer depende só de você, exclusivamente de você. Ser você mesmo depende exclusivamente de você. Então não tem outro jeito a não ser você olhar para você mesmo e entender que as mazelas na sua vida são culpa sua. Muitas vezes, a maioria das vezes, são culpa sua. Então entenda isso, tenha coragem de entender isso. Quanto mais você entende isso, quanto mais consciência você tem, quanto mais coragem você tem, você é capaz de se culpar e entender que é em você que vem a mudança de atitude primeiro. E não esperar que primeiro mude alguma coisa no mundo, no externo a você. É em você. E isso faz parte de entender a sua própria sombra. Porque é ali que onde você culpa os outros, onde você culpa outras circunstâncias, que existe um aspecto sombrio seu, um lado escuro da sua personalidade escondido, tomando conta de você e você nem sabe. Quinta pergunta, são 7, estamos quase lá. Quinta pergunta, onde é que você está preso na vida, bloqueado em seu desenvolvimento? Que medos bloqueiam o seu crescimento? Essa é a nossa quinta pergunta. Lembrando que ficamos presos porque sob a superfície, né, embaixo da superfície, a nossa prisão está ligada a um complexo, a uma sombra. Então, quando a gente tem uma situação que nos prende, escondido embaixo, no inconsciente, atrás dessa situação, está um complexo, está uma sombra, está um evento passado que acabou nos prendendo. Mesmo quando velhos, na vida adulta, aquilo ainda pode estar nos prendendo. Então é muito importante fazer essa reflexão sempre que tem algo que nos prende, algo que bloqueia o nosso desenvolvimento, algo que não nos deixa crescer. Sempre que isso acontece, a gente tem que parar e refletir, porque tem alguma coisa escondida, alguma coisa inconsciente nos prendendo. Então é inteiramente importante fazer essa reflexão. Para encontrar a liberdade, é preciso arcar com essa ansiedade causada por esse complexo, por essa sombra, esse circuito invisível sob a consciência. Então, se a gente não consegue, porque
A gente está preso porque existe uma ansiedade, uma questão acontecendo ali. Se você não consegue arcar com isso, enfrentar essa questão, você também não consegue ser livre, você vai continuar preso. Existe um preço para a liberdade. Então, para a gente não continuar presos, é preciso enfrentar as nossas questões rumo à liberdade. Todos nós caminhamos com sapatos pequenos demais. Nossos sapatos são sempre pequenos. Vidas diminutas que não estão de acordo com o nosso potencial. Pensa nisso. O quão pequeno é o seu sapato. O quão diminuída é a sua vida. O quanto você não preenche o seu potencial. Todos temos os nossos sapatos pequenos. Ninguém caminha com sapatos do tamanho certo. Sempre sapatos menores. A gente não atinge os nossos potenciais. A nossa sombra sempre está em conluio, um conluio com a autossabotagem. Pergunta número 6. Onde mamãe e papai ainda governam a sua vida? Por meio de repetição, da supercompensação ou do seu plano de tratamento especial. Quando a gente fala de mamãe e papai, a gente fala das pessoas reais, né? As impressões que mamãe e papai deixaram, né, na sua vida, quando crianças, e que você leva até hoje consigo, e que isso ainda faz você ter um certo tipo de comportamento. Né? Muitas vezes aquela voz da mãe, a voz do pai, que vem inconscientemente, né, mas que não tem mais a ver com a pessoa física, de repente a pessoa física nem está mais presente, ou nem se importa mais com aquilo, ou nunca se importou com aquilo, que foi uma impressão de quando a gente era criança, mas aquela voz vem, aquela voz na consciência, entre aspas, que não é uma voz da consciência, mas é a nossa sombra falando. Então, essa pergunta é muito importante. Né? Afinal, quem nunca reconheceu no presente um padrão antigo? Um tom de voz, um valor familiar que você pensava que tinha esquecido lá atrás, mas de repente, nossa, isso aqui é lá de trás e eu estou agindo conforme esse valor. Eu estou agindo conforme essa voz, conforme esse padrão antigo. Se você ainda não pensou nisso, começa a pensar, porque provavelmente ele existe. Quem que nunca lutou, por exemplo, para afirmar e viver valores outros que aqueles das suas origens? Aí é muito interessante porque a gente vê às vezes pessoas que de propósito vão atrás de valores opostos. E muitas vezes isso pode ser negativo também. Mas para poder se libertar daquele passado, daquele valor antigo que foi muito opressor na sua vida de alguma maneira. Às vezes pessoas que mudam de religião, né, que não é mais a religião da família, porque ou se encontram mesmo na outra religião, mas muitas vezes porque aquele padrão precisa ser rompido. Isso é uma forma de gritar liberdade. Mas às vezes essa escolha, ela também é uma prisão, porque ela só é escolhida porque aquele aspecto, aquela questão anterior não foi entendida. Então é interessante isso também. Ou às vezes, né, você lutar para afirmar algum valor que era contra o valor da sua família, mas que faz parte de você mesmo, que você precisa viver isso para que você seja completo. Por exemplo, nas questões da sexualidade, né? Às vezes quando a família é preconceituosa com relação à homossexualidade, por exemplo, ou transexualidade, e a pessoa isso não é algo ruim, mas ela pode transformar isso na sua sombra, no seu aspecto sombrio, inconsciente. Então ela pode não se aceitar, ela pode viver como se fosse heterossexual, por exemplo, sendo homossexual, e não se entender homossexual, porque aquilo está tão tolhido, né, tá tão escondido dentro de si, que ela não entende. Mas aí a sombra toma o controle, é quando aquele homem casado sai com uma travesti, por exemplo, para fazer sexo, né? E é quando existe o abuso, pode acontecer o abuso dentro da própria família, e é aquele momento que a pessoa não controla mais as suas ações, porque ela foi cortando, podando, escondendo tão profundamente um aspecto da personalidade dela, que chega um momento que isso vem à tona e toma conta dela. Então isso é só um exemplo, mas é bem complexo a questão mesmo, né? Outro exemplo, né? Quem é que nunca comeu demais, bebeu demais ou foi irracional, como um plano de tratamento implícito para o passado? Né? Ou seja, eu vou beber demais porque eu estou num momento que me remete ao passado, me remete a uma questão, e isso é um jeito de tratar isso.
Então, a pessoa que come demais, que isso faz mal para ela está acima do peso, está com problemas de saúde por causa disso, pressão alta, sei lá, síndrome metabólica e tal, mas não consegue parar de comer demais porque a comida traz um conforto para uma questão que ela ainda não entende qual que é, mas que está lá no passado dela, que que está no aspecto sombrio dela, que ela teve que cortar algo dela ali com essa questão, por causa dessa questão. Ou então, quem é que ainda não corporifica algo de sua vida não vivida, como uma permissão que não foi dada ou um programa compensatório compulsivo? É algo que você não pôde fazer, que era proibido o tempo todo, e agora vamos fazer. Agora é a hora, agora eu posso. Então vamos agora aproveitar e começa a exagerar. E isso às vezes também se torna um comportamento compulsivo negativo. É a sombra tomando conta, porque se você não entendeu essa questão antes, você não está simplesmente compensando ela, você está com a sombra te controlando, ela que está compensando isso por você. Sétima e última questão. Onde é que você se recusa a crescer? Espera ter certeza da visão antes de escolher? Deseja que as soluções apareçam completamente formadas para você? Espera por resgate ou por um guru que dê sentido a tudo por você? Essa questão é longa e complexa, vou até repetir ela. Onde é que você se recusa a crescer? Onde é que você espera ter certeza da visão antes de escolher alguma coisa? Sempre quando, por exemplo, quando você fala, acho que eu não estou pronto para isso, ainda não é hora, e você precisava mergulhar num projeto novo, ou iniciar uma ação para a sua vida, e você simplesmente não vai em frente, porque não é hora ainda não posso escolher isso, ainda não está certo, sabe? Você sempre fica com o pé atrás. Onde é que você deseja soluções, que as soluções apareçam completamente formadas para você? Tipo, deixa eu esperar um pouquinho para as coisas ficarem mais, para a solução aparecer sozinha aqui para mim. Basicamente é isso. Onde é que você espera por um resgate ou por um guru que dê sentido a tudo por você? É a nossa última questão e ela traz um aspecto muito complexo, porque eu vejo isso hoje em dia no Brasil inteiro acontecendo o tempo todo, de várias maneiras, né? Várias pessoas com aspectos da sombra que não trabalharam e elas basicamente entregam sua vida para um guru, para um herói, para um messias, enfim. Uma verdade essencial, uma verdade existencial nossa, do ser humano, você é pequeno e fraco, o mundo é grande e forte. Você vai ter que lidar com isso para o resto da sua vida. Isso é verdade. Ao tamanho desse mundo, ao tamanho desse universo. Somos pequenos e fracos diante de tudo isso. E lidar com isso é muito complicado. A gente vai ter que lidar com isso a vida inteira. Isso é uma verdade. Ponto. O problema é que essa fragilidade, essa impressão de fragilidade, ela pode ser uma suposição generalizada demais. Então, você pode se achar frágil o tempo todo. Isso não é consciente não, gente. Então, isso é inconsciente. Isso é uma coisa que você simplesmente age assim, porque lá no seu inconsciente você acredita que você tenha, essa fraqueza, né? Então, você precisa dessa compensação, você precisa dessa ajuda, desse resgate, desse guru, desse herói. Então, nossa fragilidade é uma suposição super generalizada que frequentemente nos coloca no complexo da sombra. Aí que mora o perigo. Então, por exemplo, fundamentalismo religioso, fundamentalismo político, psicológico, isso é uma fuga da vida adulta e atrai tantos porque a vida adulta é assustadora. A vida é assustadora. Então as pessoas buscam esse fundamentalismo religioso, fundamentalismo político, psicológico, isso é uma fuga da vida adulta. Toma cuidado com isso, toma cuidado com excessos, qualquer tipo de excesso. Lembra? O equilíbrio é sempre o ideal para qualquer tipo de vida. Se eu puder trocar as minhas ambiguidades pela rigidez de um dogma sim ou não, por exemplo, né? Existe muito isso por aí, ou é isso ou é aquilo, ou você é de esquerda ou de direita, ou é sim ou é não, ou é isso, né? Ou é luz ou é sombra. Não existe os 50 tons de cinzas das coisas. Sempre existe, né? Todos os tons de cores, de cinza e tudo mais. Mas as pessoas buscam trocar essas ambiguidades da própria personalidade, esse receio da própria sombra, por um fundamentalismo assim, né? Um dogma de sim e não, por exemplo. Se a gente puder trocar nossas escolhas
por um padre, por um pastor, por um terapeuta, um guru, um herói, que concorda, né? Se a gente puder concordar com um mito que racionalize o sofrimento da vida pela gente, então a gente tem a felicidade. É assim que as pessoas pensam muitas vezes, né? Se eu puder trocar todas essas escolhas, essa ambiguidade, essas incertezas da vida por um herói, um pastor, um terapeuta, um padre, um guru, um mito, né? Enfim, que vai racionalizar o sofrimento da vida, né? Explicar tudo isso pra gente, então a gente vai ter felicidade, a gente acredita que é assim que vai acontecer. Essa felicidade, ela muitas vezes não acontece, mas mesmo quando ela acontece, ela é uma manifestação da sombra, porque ela se baseia em evitar o mistério da jornada, a sua imensidão e a coragem que é exigida para isso. Não é crime ter medo, mas é crime entregar por medo o controle da nossa jornada para alguém ou para outra coisa. Tem muita gente aí entregando a sua vida na mão de guru, de padre, pastor, Estou falando mais especificamente de padre e pastor porque é o que mais predomina no Brasil, mas pode ser outras coisas também. Guru, coach, enfim, mitos de qualquer tipo, né? Heróis de qualquer tipo, políticos ou não. Tem muita gente entregando a sua vida a isso e depois não sabe nem voltar atrás, porque a pessoa dizer que ela está errada é muito mais difícil ainda, porque isso é aceitar a sua sombra de alguma forma. Tudo isso em busca da felicidade. Só que, assim, não é problema ter medo da vida. A vida é algo difícil mesmo e complexo. O problema é você entregar, por causa do medo da vida, entregar a sua vida, o controle, entregar o controle da sua vida para alguém ou para alguma coisa. Esse é o problema. Quando a gente se lembra que a sombra é aquilo que a gente não gostaria de ser, a traição do próprio eu é a incapacidade de reconhecer que aquilo que não desejo ser, sou eu. Eu espero que o barulho do cachorro não esteja atrapalhando o áudio, mas vamos em frente. Estamos quase acabando. Quando a gente lembra que a sombra é aquilo que a gente não quer ser, a sombra é algo que a gente não quer ser. Então, a traição da gente mesma é se trair isso, trair o próprio eu. Ser incapaz de reconhecer que aquilo que eu não quero ser também sou eu. A nossa sombra também é a gente. A minha sombra também sou eu. É trair eu mesmo, eu vou estar me traindo se eu não sou capaz de reconhecer que essa sombra também sou eu. Lembrando, obviamente, que a sombra não é apenas tendências moralmente repreensíveis. Lembra que a sombra não é algo ruim, necessariamente. Mas a sombra também demonstra várias boas qualidades. Por exemplo, instintos normais de sobrevivência, faz parte da nossa espécie, inclusive. Reações apropriadas, muitas vezes. Insights realistas, impulsos criativos e muitas outras coisas que podem ser positivas. A fuga da sombra é sempre a fuga do seu melhor eu. Fugir da sombra é sempre fugir de você mesmo. Por isso, tenha coragem de entrar nesse caminho e começar a entender quem você é de verdade, a entender qual é a sua sombra. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Começar a entender quem você é de verdade, porque isso vai te libertar de muita, muita coisa. Muita coisa mesmo. Não é um caminho fácil. Muitas vezes você vai precisar de ajuda, mas é um caminho que vale a pena. Eu estou nesse caminho há mais de 10 anos, eu entendo hoje aspectos da minha sombra que eu não entendia 10 anos atrás, isso me fez uma pessoa melhor, e tem muita coisa que eu sei que eu ainda tenho que descobrir e entender, muita coisa mesmo. É uma coisa para a vida inteira isso, mas vale a pena. Eu agradeço a presença, a paciência, é meu vídeo mais longo dessa série até o momento, né? E das séries anteriores também, 1h04 já quase. Muito obrigado então pela sua presença e até mais.